Apesar de a legislação prever vagas especiais para idosos e pessoas com deficiência de multa pela infração ter aumentado em mais de 100%, os motoristas insistem em não respeitar essas vagas. E para evitar esse tipo de abuso, a SMTT está intensificando as fiscalizações dos estacionamentos e cobrando o cartão de idoso ou de deficiente do motorista. A sinalização é clara: só pode estacionar nessa vaga quem for idoso ou deficiente físico, mas tem que estar devidamente regularizado. A credencial deve estar afixada na parte interna do para-brisas do veículo. Nesse estacionamento, todos os carros estão rigidamente obedecendo à lei, mas existem aqueles casos de pessoas que nem são idosas e muito menos deficientes físicos, mas fazem questão de estacionar nas vagas especiais. Em casos como esse, se houver um agente de trânsito no local, essas pessoas vão ser automaticamente multadas. A multa considerada grave é de R$ 127,69, com perda de 5 pontos na carteira de habilitação. Qualquer estabelecimento que mantiver estacionamento tem que disponibilizar vagas especiais com sinalização. 5% das vagas devem ser reservadas para idosos e 2% para os deficientes físicos. Os usuários são a favor da medida. Eu acho um direito super válido, né? Porque tem muita gente que aproveita dessas vagas próximas, né, da porta, tanto de supermercado como de shoppings, né? E acaba tirando a vaga de quem realmente tem a necessidade. Eu acho uma providência muito válida, porque permite que o idoso utilize o estacionamento que é destinado àquela pessoa. Para se cadastrar, é preciso ir até esse posto da SMTT na Avenida Durval de Góes Monteiro, 7435, no Tabuleiro do Martins. Mas é preciso apresentar a documentação. Para o idoso é o CPF, identidade e comprovante de residência. Chegando aqui com essa documentação, ele já leva a credencial na hora. E no caso do deficiente físico de locomoção, é o CPF, identidade e o comprovante de residência e o atestado ou o laudo contendo o código da deficiência de locomoção. Nos próximos dias, a SMTT vai abrir um novo posto de credenciamento. Lá no JAD Maceió Shopping. Vai funcionar os 2 horários e a partir de quarta-feira, dia 28, já vai estar funcionando. Porque a população dos idosos está pedindo um posto lá que mora na parte baixa de Maceió, para facilitar o acesso deles a esse cadastro. Som alto em boates, shows e nos fones de ouvido são uma constante na vida dos jovens, mas esse hábito pode ser muito perigoso para a audição. Hoje é cada vez mais frequente a chegada de pessoas jovens com perdas auditivas nos consultórios médicos. E para falar sobre como você pode cuidar da sua audição, eu converso agora com a fonoaudióloga Elaine Carolina. E eu errei o seu nome, não foi? Foi. Todo mundo erra assim o seu nome? Às vezes. É? Mas é problema de audição? Não, é porque não entende o nome. O seu nome é Elaine? Carolina. Carolina. Isso. Mas é sem o Y? E com Y. Com Elaine Y. com Y. Isso. Carolina. Isso. Ok. Dificuldades desde o início na juventude, quando criança, na resposta ao presente. Os professores. Foi tranquilo. Foi tranquilo. Foi. Elaine, a gente está falando aqui de uma situação assim, em que as pessoas conseguem, né, no seu dia a dia, agredir, né, a audição. Isso é bastante comum, conforme a informação aqui da produção, trazida por você também. Mas é um problema que pode ser contornável? Pode. A autoexposição ao ruído ela é extremamente prejudicial à nossa saúde auditiva. Por quê? O que depende do tempo de exposição que você está sendo exposto ali e a intensidade do ruído que você está ouvindo no seu ouvido. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Quando estiver numa boate, tentar ficar mais afastado da caixa de som, certo? Para não atingir diretamente você, porque se você está diretamente mais perto da caixa do som, vai lhe prejudicar muito a sua audição, certo? Tem uma característica desse problema, porque houve uma geração toda de 70 e 80 que era acostumado a ir a boates, né? Hoje são shows de pagode, né? E a gente percebe nos barzinhos que as pessoas começam a falar muito mais alto. Isso, exatamente. Justamente pelo fato de você não estar se escutando bem. Você tem a tendência de aumentar o seu tom de voz para poder o outro lhe compreender, né? E como isso afeta?
afeta diretamente a nossa audição, porque nosso ouvido ele é dividido em 3 partes. Aí na terceira parte é ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. Então no nosso ouvido interno tem as células ciliadas. Então o som que vem em alta intensidade acaba matando essas células que estão dentro do nosso ouvido interno, entendeu? E uma vez que perdidas essas células, é irreversível, certo? Não tem como contornar. Só se for o caso de fazer uma reabilitação com o uso de aparelho auditivo. E a gente tem acompanhado a evolução da construção civil e os EPIs, Isso. né? Na indústria, Isso. né? Nos ambientes de muito ruído. Isso. Mas uma categoria, normalmente, ela é obrigada a trabalhar e é porque faz parte do serviço. Os radialistas do campo de futebol, eles usam fones de ouvido e o tom é sempre alto. Né? Você a fonoaudiologia já considera essa profissão uma profissão vulnerável? É uma profissão de risco, tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, os trabalhadores, né, que trabalham em usinas, em vidraria, em gráfica, ele geralmente está ali num ambiente muito barulhento. Então, ele tem a obrigação de usar o EPI, equipamento de proteção individual, diariamente, para não afetar a sua audição. Às vezes, o problema é incapacitante, principalmente se você trabalha num ambiente como esse, você precisa, por sua segurança, ouvir. Isso. Né? Uma máquina que se aproxima, enfim. E isso tem levado muitos trabalhadores à aposentadoria? Tem, é um dos casos que levam ao profissional querer se aposentar pela aposentadoria especial, né? É um fato que leva a isso. Mas, por enquanto, com o passar dos anos, ele vai requerer isso. Mas como é que ele pode prevenir? Né? Primeiro, no trabalho já falamos do EPI, mas no dia a dia dele? No dia a dia, ele tem que, além de usar o equipamento de proteção individual, ele tem que dar o repouso auditivo, por exemplo, ficar num ambiente silencioso por um tempo para recuperar essa nossa audição. Porque como ele passou o dia inteiro num local muito barulhento, ele foi atingido ali. Então o ideal é que quando ele chegar em casa, ele procure ficar num ambiente silencioso para dar um repouso auditivo ali. Isso acontece, esse repouso auditivo? Ele é saudável? É saudável, é como se fosse uma recuperação da nossa audição, um descanso para ela, entendeu? Assim como nossa voz. A gente, geralmente, quando a gente vai falar muito, usar muito a voz, a gente precisa de um repouso vocal. A mesma coisa acontece com a nossa audição. Se a gente está num local muito barulhento, a gente precisa de um repouso para recuperar essa audição e dar um descanso a ela. Entendeu? Bom, esses cuidados tomados, um dia a dia maravilhoso de EPIs e descanso. Mas alguns já foram afetados. Né? Já. E como recuperar essa qualidade de vida, o uso do aparelho para audição, quando é que é indicado? Certo. Primeiro, você tem que saber se você tem alguma alteração na sua audição. Então, o que é que você deve fazer? Você deve procurar primeiro um otorrinolaringologista, certo? Para ele fazer o exame, vai avaliar ali o que é que você tem. E ele, de acordo com a necessidade do paciente, ele vai ver se ele tem alguma alteração mesmo auditiva e vai encaminhar para o fonoaudiólogo fazer o exame de audiometria, certo? Que é esse exame específico que vai detectar o tipo, o grau da perda auditiva daquele paciente. E de acordo com o tipo, o grau da perda auditiva, a gente vai encaminhar para o uso do aparelho auditivo, certo? Essa é a reabilitação que a gente utiliza. A gente estava falando de trabalhadores, mas naturalmente o ser humano vai perdendo, né, a audição. Isso. De acordo com a velhice, né, com a nossa velhice, a gente chama isso de presbiacusia. É a perda natural da nossa audição, de acordo com a idade. É diferente homens e mulheres, a perda de audição, são similares à idade? Há uma simetria entre as idades e o sexo com relação à perda auditiva? Atinge aos dois sexos, tanto homem como mulheres. Agora, na fase jovem, né, os jovens, ele tem a tendência de usar muito fone de ouvido por longo período. Então, esse fato pode prejudicar a audição do jovem e ele pode ter a perda antes do tempo, não é isso? Então, agora não é nem mais fone de ouvido, não se escuta tanta música, mas os jogos eletrônicos. Também, é extremamente prejudicial. O problema é a intensidade do som que ele está ouvindo ali. Por exemplo, a dica que a gente dá
Por exemplo, no aparelho tem o volume, ficar de olho no volume, não passar da metade do volume do aparelho, certo? Por exemplo, tem alguns que é por numeração, de 0 a 10. Se tem um aparelho que o volume vai de 0 a 10, então não passe de 0 a 5, porque se passar daquele limite ali, vai ser extremamente prejudicial à sua audição. É essa a dica que a gente dá, mais ou menos. E, por exemplo, também não passar mais de 2 horas com esse fone no ouvido, certo? Se passar, por exemplo, você está lá ouvindo um fone de ouvido, o ideal é passar 2 horas e dar um repouso auditivo, certo? Tirar o fone um pouquinho, fica 10 minutos sem usar o fone e depois reutilizar, para não prejudicar a sua audição. Uma curiosidade é que tem pessoas que passaram por acidentes e que terminam perdendo a audição. Todos os casos são recuperáveis? Quando é que é irreversível? Alguns casos, sim. Tem algumas doenças específicas que são reversíveis, outras não. Depende da situação. Tem que ir para uma avaliação com o otorrino mesmo, para ele ver qual é o tratamento ideal para cada caso, entendeu? Muita gente exige da exigência, exige dentro da higiene, né? Inclusive de bebês. Alguns compram aqueles bastões com algodão, aquelas hastes flexíveis, e acham que estão fazendo a higiene correta, né? O que é que nunca devemos fazer? Então, a limpeza ideal para o nosso ouvido, nós nunca devemos utilizar a haste flexível, né? Vocês sabem como é, aquele que a gente tende a introduzir dentro do ouvido para limpar, mas isso é extremamente errado. O ideal é, depois do banho, você pegar a toalha, enrolar no dedo, certo? E fazer a limpeza só nessa parte externa e até onde o dedo alcançar, não mais que isso, certo? Essa é a limpeza ideal que a gente recomenda. Porque se você utilizar a haste flexível diariamente, a tendência é o quê? Você vai empurrando a cera do ouvido e com o tempo ela vai formar tipo que uma placa, uma barreira que vai impedir do som entrar no seu ouvido. Aí por isso que alguns pacientes têm a tendência de sentir o ouvido tapado, plenitude auricular, por conta disso. Aí tem que levar para o otorrino para ele fazer a lavagem, que é a limpeza dessa cera, certo? E pode romper alguma coisa no ouvido? Pode, além do risco da limpeza errada, você pode perfurar o tímpano, né? Se você for introduzir aparelhos, tem pessoas que introduzem tampa de caneta, palito, é extremamente errado, porque você pode afetar a sua membrana timpânica e perfurar. E é um risco muito grande. Nesse caso do tímpano é irreversível ou tem cirurgia? Se a perfuração for muito pequena, ele se regenera com o tempo naturalmente. Se não, se for uma perfuração grande, tem que fazer a cirurgia para restaurar. E são comuns esses casos? Sim, são comuns. Mas com criança, adulto? Com criança, adulto, é comum. Qual é o conselho que a senhora dá para essas pessoas que estão com as suas hastes em casa e acham que a higiene total é limpar o ouvido até internamente? Então, a recomendação que a gente faz é que não utilize nunca a haste flexível, certo? Fazer a limpeza com a toalhinha mesmo, como eu falei. Não introduzir nada dentro do nosso ouvido, certo? Basicamente isso. Ok, conversamos com Elaine Carolina, fonoaudióloga. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Pauta Especial vai ficando por aqui. Voltamos mais tarde, às 6h30 da noite, em reprise, e amanhã ao vivo, às 11h30 da manhã. Até lá.